não suporta determinadas pessoas da tua família, quando você fala que não concorda com as atitudes dessas pessoas, quando você fala que não quer repetir o mesmo destino ou o mesmo resultado que essas pessoas, isso eu tô falando de família, tá? Todas as vezes que eu falo de qualquer pessoa, seja por qualquer razão ou sob qualquer justificativa que eu acho que eu tenho, eu começo a tirar partes, pedaços de mim, junto com esses julgamentos e com essas exclusões. Sabe por que eu tiro pedaços de mim e não afeto ou não atinjo o outro? Porque aquilo que eu penso do outro afeta a mim mesmo. E como eu faço parte de um grupo, biologicamente falando, não tem como mudar isso. Eu faço parte de um grupo e esse grupo é a minha família. Todas as vezes que eu tento tirar algo ou alguém, né, alguma circunstância, alguma experiência, excluir de alguma forma aquilo que eu acho que me incomoda e que de fato também pode me incomodar, é normal. Mas quando eu excluo isso, quando eu nego isso, quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando uma parte importante de mim mesma. E aí aquela experiência vai me fazer falta. O olhar que eu tive com aquela pessoa, eu posso repetir. Eu vou me conectar a dinâmicas ocultas através do meu julgamento e através da minha exclusão. Quanto mais eu quero evitar repetir o destino de uma pessoa, mais circunstâncias vão me cercar, mais dificuldades vão vir para mim, para que eu possa exatamente melhor resistir ou melhor ter melhor resultados do que aquela pessoa que eu estava julgando. Vamos dar um exemplo. Em uma determinada geração, uma mulher foi estuprada e acabou vindo a gerar uma criança. Como todos da família sabiam que essa mulher tinha sido estuprada, eles não prenderam, não denunciaram o homem, mas excluíram ele da família. Excluíram ele falando mal, rejeitando, afastando da presença da filha, né, da criança. Foi sendo excluído a ponto de, inclusive, ser esquecido. Nem o nome é conhecido. Gerações depois, nem o nome da pessoa se é conhecido. Só que o que aconteceu? Essa pessoa, ela trouxe à vida uma criança. Independente da forma que ela trouxe essa criança à vida, ela está carregando sobre si também o DNA dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, as experiências dessa pessoa. E ao saber do destino trágico, né, por ter sido gerado por estupro, foi criada uma cultura dentro da família sobre essa experiência. Só que essa cultura foi, ao invés de proteger, adoeceu as outras gerações. Adoeceu a ponto de que outras mulheres também vieram a ser estupradas, em condições diferentes, em circunstâncias diferentes, algumas inclusive até casadas foram estupradas pelos próprios maridos. E não houve como fugir daquele destino que foi julgado. E numa determinada geração, uma pessoa decidiu olhar para essa dor, porque ela se sentia estuprada pelo próprio marido, mas não no sentido exato da palavra. Ela se sentia, de alguma forma, isso lhe pesava emocionalmente falando. Ela não sentia prazer em ter essa relação. E a forma que ela conseguia traduzir a sensação, como ela se sentia com essa experiência, era como se de alguma forma ela estivesse sendo estuprada. E isso estava incomodando muito, ela queria entender o porquê disso. Toda constelação responde um porquê. E essa cliente trouxe o porquê pra gente. Por que eu me sinto assim? Isso me incomoda, isso afeta a minha qualidade de vida. Não é isso que está acontecendo, mas é assim que eu estou me sentindo. E essa pessoa, ela não conhecia essa história, porque isso tinha acontecido há pelo menos umas 5 ou 6 gerações antes dela. Mas ela fez a constelação. E ao fazer a constelação, ela sentiu dores de outras mulheres, de outras gerações, que realmente correspondiam ao estupro. Mas não era a situação dela. Então a gente fez um divórcio sistêmico dessa dor, né? A gente, de alguma forma, a gente honrou, né, as mulheres que tiveram que suportar, e de alguma forma todas elas suportaram tanto a ponto de permitir que as crianças gestadas dessa forma pudessem vir à vida. E aí ela fez esse movimento
de cura, esse movimento de sair dessa dor, sair dessa repetição de dor, né? Porque mesmo ela tendo conseguido estabelecer um matrimônio, estabelecer um relacionamento saudável, um relacionamento de respeito, ainda assim ela estava naquela dor. Então isso vinha em forma de sintomas. Ela tinha frequentemente infecções, candidíase, ela tinha alergias, né, na região íntima, porque de alguma forma o corpo dela rejeitava o marido, mesmo ela amando o marido respeitando ela, mas internamente falando, as suas emoções estavam conectadas a lealdades familiares, a essas outras situações que vieram à tona através desse movimento sistêmico. Depois da constelação, a cliente fez os seus testes aí e tem vivido com outra realidade. Por quê? Porque ela conseguiu sair daquela dor. E essa dor, ela veio do inconsciente. E isso pode acontecer com qualquer pessoa e com quaisquer outras experiências. Só que o que acontece? A forma em que a gente reage a essas experiências é o que vai, de certa forma, configurar emocionalmente a nossa bagagem. E essa configuração emocional, ela vai afetar a família inteira. Não só as duas pessoas que naquele momento de dor tiveram aquela experiência, mas todas as pessoas que estavam ao redor, né, tanto da família daquele homem quanto da família daquela mulher. E isso pode vir repercutindo em várias outras gerações. E não é algo que a gente consiga, de certa forma, roteirizar, né? Não existe uma tese que fala, isso está acontecendo por causa dessa experiência. É só constelando para a gente realmente aprender. E, de alguma forma, acessar esse campo com muito respeito e aliviar essa dor. E responder um porquê. Qual é o seu porquê?